Olá, sétimo ano. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de português. Nós paramos na página 15 do módulo 4, tá? Mas que o que nós vamos fazer? Voltar um pouquinho, né? Para a gente poder ver, nós vamos continuar fazendo a interpretação desse cartoon aqui, tá? Que é o cartoon, ó, dessa, desse cartoon, né? Que representa essa imagem, tá? Representado por essa imagem. Então vamos lá. O que, que eu tenho que lembrar? Que aqui o cartunista fez uma crítica ao comportamento da sociedade atual, no trânsito, né? É uma sociedade agressiva, é uma sociedade que não tem empatia pelo outro, que não respeita as regras, né? As leis de trânsito. Então, o que acontece? A gente vê um personagem com um celular na mão, né? O sinal está verde, mas ele está ali parado mexendo no celular. Ou seja, só pensa nele mesmo. E com isso o trânsito vai aumentando, os motoristas vão buzinando com bastante raiva, tá bom? Agora nós vamos à página 15. Então, aqui, ó. Peraí, só um minuto. Além do semáforo, né, do sinal de trânsito, o cartunista ilustrou outra importante sinalização do trânsito que diz respeito ao pedestre. Qual é essa sinalização? Então, a gente vê na imagem a faixa de pedestre, tá bom? Observe uma imagem que compõe o cartoon, Arionauro. Que informação está sendo apresentada nessa imagem? Essa imagem, ela representa, né? Na verdade, ela é a assinatura do cartunista que fez esse desenho, o Arionauro, tá? Por que essa informação é importante? Para a gente identificar o autor do cartoon, o responsável de ter feito o desenho. Em que veículo de comunicação esse cartoon foi publicado? Ele foi publicado no próprio site do autor, tá bom? Em que outros veículos é possível encontrar esse gênero, né? O gênero cartoon? Em revistas, jornais e livros. Em sua opinião, que tipo de sentimento esse cartoon provoca? Então, na opinião do modo geral, a gente vê que ele representa uma reflexão, né, sobre o trânsito, sobre o respeito no trânsito e a importância de se respeitar as leis, ter respeito e empatia pelo outro, tá bom? O cartoon apresenta uma crítica ao comportamento humano, ou seja, ao uso excessivo das tecnologias. O que mais pode ser feito para que as pessoas se conscientizem e mudem suas atitudes? A gente entende que podem ser feitas mais propagandas, né? Uma questão mesmo direcionada à educação desses motoristas. E é aquilo, né? O respeito vem de cada um, e ele deve vir em primeiro lugar. Inclusive, aquele motorista ao celular, ele pode ser multado, porque ele não está respeitando a lei. É proibido usar o celular enquanto dirige, né? Assim como comer. Por quê? Não pode, o motorista ele não pode se distrair, porque questão de segundos pode acontecer um acidente, tá? O cartoon tem como objetivo apresentar uma crítica por meio de uma ilustração humorística sobre situações recorrentes do cotidiano. Eu acho que o humor ficou claro no cartoon, a carinha do cachorrinho, né? Até o cachorro tem mais consciência do que o motorista, sobretudo relacionados ao comportamento humano. Esse gênero é composto principalmente por linguagem não verbal, a linguagem não verbal, que é a imagem, né?
e a verbal, que no caso foi representado pelas onomatopeias, tá? Foi representada, perdão, pelas onomatopeias. Como a gente viu, podem ser publicados em jornais, revistas, impressos ou digitais, tá bom? Agora nós vamos ler um texto do Diário de Dandara. Espera aí, só um momentinho, por favor. Aqui. A minha família. Aqui em casa somos 7 pessoas. Uma família grande, como a minha mãe sonhava ter desde que era menina. Embora ela admita que os gêmeos chegaram de surpresa, meio de penetras. E que surpresa! Um verdadeiro furacão nas nossas vidas. Os gêmeos Taivo e Ajamur têm 5 anos de idade e são umas fofuras. Quem vê logo se apaixona, mas basta dar ousadia para se perceber que é melhor mudar de ideia. Nós os chamamos apenas de os gêmeos, porque eles vivem sempre juntos em todos os momentos. Minha mãe é professora de história, trabalha dando aula numas 3 escolas, mas adora viver nessa correria. A dona Ayo é uma das pessoas mais otimistas que eu conheço. Vive de bem com a vida. O nome dela, em Urubá, quer dizer felicidade. Maninha é neta de ex-escravos. A maior parte da família dela veio da Nigéria. Meu pai é baterista e toca numa banda de pop rock, chamada Os Impossíveis. Maurício, ele só é mesmo para meu vô Bernardo. E a minha avó, Alzira. Para o pessoal da banda e aqui de casa, ele é só o mau-mau. Então vamos lá, ó. O que costuma ser registrado num diário, gente? Vamos parar aí para pensar um pouquinho. Se eu tenho um diário, eu vou registrar as minhas experiências, as minhas vivências, o que acontece no meu dia a dia, tá? Acontecimentos que eu julgar importante, né? Ou então é só um meio de desabafar mesmo. O que está sendo registrado por Dandara nesse trecho do diário? Então, ela está apresentando a sua família, né? Ela cita o nome dos seus familiares, dos seus irmãos, da sua mãe, do seu pai, tá? Quais são as origens da Dona Ayo, mãe de Dandara? Como a gente viu, ela é neta de ex-escravos e sua família veio da Nigéria, né? Por isso que nomes tão peculiares. Agora vamos lá, vamos observar aqui, ó. Só um minutinho. Isso aqui, ó. Releia o seguinte trecho do diário. Minha mãe é professora. Qual é a forma empregada, forma verbal empregada nessa oração? Então, gente, forma verbal é um verbo, né? No caso, é o verbo ser. Ele está flexionado. Ela é, tá? Então, qual foi a forma verbal utilizada? É. Qual é o sujeito dessa forma verbal, né? Quem é professora? Minha mãe, tá bom? Vamos seguir aqui. Se você quiser fazer a página 17, dá uma pausa e depois você volta para corrigir, tá? Então, o que a gente pode falar a respeito dessa oração aqui? Minha mãe é professora. Informa uma ação praticada pelo sujeito ou liga o sujeito a uma palavra que o caracteriza, esse verbo. Então, esse verbo é um verbo de ligação. E os verbos de ligação, eles têm como objetivo ligar o sujeito à sua característica, tá? Ao seu estado ou à sua qualidade. Então, como a gente pode ver, está ligando o sujeito a uma palavra que o caracteriza. Vamos lá. Aqui, ó. Desse modo, a forma verbal empregada nesse trecho é um verbo significativo, ou seja, um verbo que indica ação ou um verbo de ligação.
É um verbo de ligação, tá? Identifique e escreva o predicado dessa oração. Se o sujeito é minha mãe, em termos práticos, o que sobrar vai ser o predicado. É professora, tá? Qual é o núcleo desse predicado? Ou seja, a palavra que apresenta a informação mais importante sobre o sujeito. Então, é a palavra professora, tá? Por quê? Como a gente viu, esse verbo, ele liga o sujeito à palavra que o caracteriza. Então, dessa forma, essa característica nesse predicado vai ser mais importante. Não é o caso do predicado verbal, que o mais importante é o verbo significativo, o verbo que indica ação, tá? Então, vamos lá. Então, a palavra mais importante, o núcleo, é a palavra professora, tá? A que classe gramatical pertence essa palavra? É um substantivo. Nessa oração, você viu que o predicado não é verbal, né? Não tem um verbo de ação, um verbo significativo. Pois a palavra que contém o sentido principal desse predicado, ou seja, o núcleo, não é um verbo, e sim um predicativo do sujeito, tá? Então, o predicativo vai ser justamente essa palavrinha que vai atribuir característica ao sujeito, tá? Então vamos lá, ó. O predicado nominal ocorre quando o núcleo da oração, ou seja, a palavra mais importante, é o predicativo do sujeito e não o verbo de ligação, que indica estado ou qualidade do sujeito. O núcleo do predicativo é um substantivo, um adjetivo, um pronome ou uma palavra com o valor de um substantivo, tá? Então vamos lá, ó. Vou até aproximar aqui mais um pouquinho para a gente entender isso aqui. Minha mãe é professora. Sujeito minha mãe. O é o verbo de ligação. E a palavra que atribui característica ao sujeito a gente chama de predicativo, tá? É professora. Meu pai é baterista. Quem é baterista? Meu pai, sujeito. O que a gente está falando a respeito desse sujeito? É baterista. Então, eu tenho mais uma palavra que indica uma característica do sujeito, tá? Então, baterista é o predicativo do sujeito. E eu também tenho o verbo de ligação. Então, vamos lá. Se eu tenho o verbo de ligação e o predicativo, esse predicado vai ser nominal, tá? Se eu tenho um verbo de ação, esse predicado vai ser. Se eu tenho um verbo de ação, esse predicado vai ser verbal, ok? Então vamos lá, ó. Escreva V nas orações com predicado verbal e N nas orações com predicado nominal. Somos 7 pessoas. É o verbo ser flexionado, tá? Então, nominal. Maninha é neta de ex-escravos. Olha o verbo de ligação aqui. Olha a palavra que atribui característica, nominal. Toca numa banda. Olha o verbo de ação. Verbo de ação, verbal. Trabalha dando aula. Olha o verbo indicando ação. Então, esse predicado é verbal, tá? Vamos finalizar aqui, vamos fazer um resumo. Se tem verbo de ligação e palavra que atribui característica, o que nós chamamos de predicativo, predicado nominal. Se tem verbo de ação, como por exemplo, toca e trabalha, é um verbo de ação. Então, o predicado é verbal, tá? Toca numa banda. Então, vamos lá, ó. Vou finalizar por aqui. Vou deixar como sugestão de atividade a página 18, ok? Eu agradeço mais uma vez pela atenção de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.